você acha que falar sobre raça, racismo é dividir o mundo? Você já parou para pensar o que é letramento racial? Bem, meu nome é Tarsila, eu sou superintendente da ETEC Itaquera 2 e vim aqui participar do videocast Consciência em Diálogo, onde a gente possa ajudar a esclarecer, a tornar mais claro para as pessoas o que é essa questão, o que é letramento racial, sua importância e essa discussão. E convidamos aqui a professora Juliana para falar sobre isso, para conversar um pouquinho. Obrigada, Juliana, por ter aceitado o convite. Se apresenta, por favor. Olá, minha gente. Que alegria estar aqui com você, minha amiga Tarsila, para a gente conversar sobre um tema tão importante. Eu sou professora, sou multiartista, como diz. A gente faz um pouquinho de tudo, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que eu vou aprender com você. Quem está nos acompanhando também vai aprender muito. Eu que agradeço essa troca. Espero que vocês também vão gostar muito dela. É uma pessoa muito especial, uma pesquisadora sobre a questão e que vai contribuir com a nossa discussão. Então, hoje eu queria perguntar, Ju, sobre o letramento racial. Você entende que o letramento racial, dentro do nosso contexto educacional contemporâneo, como que ele pode acontecer nas escolas, ali no dia a dia? Como que as escolas podem fazer para tratar a temática do letramento racial com esses alunos? Como você discutiria essa questão? Começamos bem, né? Inclusive, me apresentei, mas acabei não falando que eu venho estudando as relações étnico-raciais já desde o mestrado. E eu sempre gosto de pensar, se a gente pensa em alfabetização, a gente precisa pensar no letramento. Se a alfabetização é a gente entender o código da língua, quando a gente pensa no letramento, a gente pensa nessa prática social. Então, eu penso que a escola precisa olhar para o letramento racial, não só o letramento das nossas crianças que estão em processo de alfabetização, mas o letramento racial ele vem para ensinar a gente a lidar com as diferenças e não a negar, né? Acho que esse é o primeiro papel, assim, principal do letramento racial, a gente valorizar as nossas diferenças, as nossas relações étnico-raciais, que somos tão plurais, e a gente precisa aprender a falar sobre isso. Então, o letramento é isso, é no trato com o outro, é em trazer que nós somos diferentes, sim, as nossas etnias são diferentes, nossa formação, nós temos famílias com pessoas brancas, pessoas pretas, pardas, indígenas, e a gente precisa aprender a se tratar sempre com muito respeito, buscando equidade. Eu acho que até o nome, né? Letramento, mesmo nós aqui no Centro Paula Souza, nós somos uma instituição de ensino médio e faculdade de ensino superior, o letramento, a palavra está muito próxima à alfabetização. Sim. E eu acho que nós estamos ainda num período em que nós estamos nos alfabetizando racialmente. Então, não importa se o nosso aluno é um adolescente, ou um adulto, ou funcionário, um adulto, ele tem ainda a oportunidade sempre de aprender, né, de se letrar, de se alfabetizar em relação a essa temática, que ainda é uma temática jovem. Acredito que sim. Sim, a gente precisa falar mais sobre isso, né? Inclusive, eu acho que é o primeiro eixo, quando a gente fala de se letrar, é a gente falar sobre. Nós somos pessoas diferentes. É o primeiro ponto, né? Não tem como a gente partir de uma premissa que nós somos todos iguais. E aí, nas relações com o adolescente, por exemplo, né? Perguntar para o adolescente como ele se vê, qual é o seu nome, de onde ele vem, né? Tirar aí essas expressões que a gente chama de microagressões, mas que são muito violentas. Então, quando eu uso o estereótipo, aquele neguinho, aquela neguinha, né? O quanto que isso é desrespeitoso, né? Até porque eu preciso ter um vínculo, eu preciso saber quem é esse adolescente, quem é esse adulto, quem é esse estudante, né? Então, o letramento também é uma forma de mitigar as violências. Exatamente. E eu sempre pergunto assim, né? Será que esse letramento ele vai deixar nossa escola mais inclusiva, nossa escola mais democrática? O que pode acontecer não só porque quando nós falamos da questão racial, fica muito vinculado aos alunos negros, mas a questão racial é de todos os alunos, são dos humanos. Então, essa conversa, essa preocupação, na sua opinião, deixa a escola mais inclusiva, mais democrática? Eu costumo dizer que a escola fica mais feliz quando a gente celebra essa diversidade. Isso é um ponto importante. Quando a gente estuda relações étnico-raciais, a gente precisa compreender todas as etnias,
né? Não é uma questão só da pessoa preta, ou a pessoa parda, ou a pessoa amarela. A gente tem vários vieses inconscientes que perpassam todas as etnias. E aí a gente precisa falar sobre isso, né? Então eu acho que a escola se torna mais feliz. Um exemplo, que é uma prática, inclusive, para a gente pensar no letramento. Eu trago um texto, uma referência de um escritor indígena. Eu trago um texto, uma referência de um professor, de uma professora, de um youtuber preto, pardo. Eu trago diferentes referências. Nós, e aí não vou revelar a idade aqui não, tá? É só um ponto. Por favor. Mas nós fomos educados num processo muito eurocentrado, que a gente não tinha referências plurais, né? Então eu fui conhecer até pensando nessa minha vida multiartística, eu fui conhecer uma referência preta já adolescente na música brasileira, né? Uma Dona Ivone Lara, né? Nossa Jovelina Pérola Negra. Então assim, mas demorou e não foi na escola que eu conheci, né? Foi em outro espaço que eu habitava, até por conta da minha família que me instigava a ocupar outros espaços sociais. Mas se a escola se letra racialmente, traz boas referências, o ambiente fica muito mais feliz, muito mais diverso, a gente não se esconde, né? Um dado, inclusive, recente, é que os adolescentes pretos pardos, eles são silenciados, e muito, porque eles não se veem, eles não se comunicam, por não se sentirem representados. Então é mais uma coisa que o letramento racial vem fortalecer. É um desafio. É um desafio para a escola, para os professores, para a equipe, para toda a comunidade, a implementação dessas práticas. Você que é uma musicista da área da cultura, você acha que a gente poderia utilizar as músicas, as artes para isso? Como que os professores poderiam se valer, as unidades escolares, dessas práticas para ajudar no letramento? Dá uma dica. Olha, eu costumo dizer assim que a cultura, a música, a literatura, a arte, de modo geral, é uma linguagem que conversa com todo mundo. Lógico, cada um a seu modo, mas de alguma forma a gente consegue chegar nas pessoas, né? Então, por exemplo, nós temos Emicida, que é um grande compositor brasileiro, né? Um multi-instrumentista, mas as composições, nós temos aí Racionais, que já vem um pouquinho da minha época, né? Da nossa época, mas continua. Temos a querida Duquesa hoje, que é uma rapper brasileira que vem falando muito sobre o que é ser jovem nessa sociedade contemporânea. Então, e também assim, ouvir o estudante, né? Eu tenho feito esse exercício, porque nós temos muito, a gente pesquisa muito, a gente estuda, mas o estudante, ele vive isso diariamente. Então, ter um movimento de escuta na escola, acho que é a principal dica. Ouçam os estudantes, ouçam os alunos, também no ensino superior, até para entender mesmo o que ele se identifica, qual é essa representatividade. Eu gosto muito de uma música que diz assim: foram me chamar, eu estou aqui, que há? Eu vim de lá, pequenininha. Mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho, que é da nossa amada Ivone Lara. Todos nós temos referências, né? Alguém me avisou a pisar nesse chão devagarinho, a estar aqui hoje, nesse videocast, a pisar devagarinho, a aprender com a Tarsila, a aprender com essa galera da produção. Então a gente precisa ouvir. Se eu tenho uma dica pra gente iniciar um processo de letramento racial, é escutar nossos estudantes. Nós temos muitos estudantes que não se reconhecem ainda, não se autodeclaram, não têm a sua identidade fortalecida. Tem todo um processo também para chegar nisso. E todas essas sugestões que você está me dando são sugestões que podem ser trabalhadas de maneira transversal. Não necessariamente eu tenho que ter um professor ou um componente curricular em específico. É só uma preocupação geral de todos, de caminhar para um mesmo norte, às vezes utilizar uma obra, um autor, um projeto, em que possa ter esse reforço do letramento racial, em que essa questão possa ser colocada até de uma maneira delicada, não imposta, né? Para não ficar parecendo que é de propósito, pensado não, porque acredito, concordo com você, que tem que ser algo sutil, do dia a dia, né, que isso tenha que acontecer de maneira cordial, como todas as outras relações que acontecem na escola. E você cantando, né, depois eu tenho que falar, não dá. E eu queria te fazer mais uma pergunta, Ju.
Você acha que essa consciência racial, esse letramento racial nas escolas, ele pode ajudar nas relações entre as pessoas, entre os alunos, os professores, os funcionários e até na instituição? Se nós de verdade, né, fizermos esse movimento, esse letramento, essa consciência, o que isso pode trazer de bom para a gente? Olha, você foi perguntando, vai passando um filme, né? Na nossa cabeça, porque enquanto educadores e até artista mesmo, a gente perpassa muitos lugares. E eu lembro uma vez uma moça que trabalhava na recepção me falou assim: Ju, eu nunca tinha pensado. Uma vez a gente estava conversando e ela falou assim: nossa, menina, a coisa está muito preta. Nossa, a coisa está muito preta, tô com um problema. E aí eu falei para ela: quê? Brincando, né? Falei para ela: essa expressão que você está usando... Não, se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Por favor, me dá uma notícia boa. Que se a coisa tá preta, a coisa tá boa. Aí ela falou, passou uns dias, né? E é sempre na rotina, corrida. Falou assim: Ju, eu nunca tinha parado pra pensar que essa expressão pudesse soar negativa e trazer a pessoa preta para esse lugar de negatividade, de coisa ruim, né? Então, nossa, eu não vou mais falar. Então, é como você disse, é no dia a dia. É no cotidiano. Não se faz educação com as coisas prontas, né? Você traz aqui um vídeo pronto, um slide pronto. A gente está aqui no diálogo porque é assim que se faz educação. E era uma pessoa que estava ali num atendimento, né? Não, isso é uma coisa importante também. Não só o professor, o educador, o letramento racial, é para nós todos, né? Para a gente que está convivendo ali. Então eu penso que o desafio é grande, mas a diferença na vida é imensa. Especialmente no trato com o outro, né? Eu trouxe esse exemplo de palavra, mas o olhar, né? O letramento racial também educa o olhar. Se a gente tirar essa ideia colonial de que as pessoas pretas estão nos lugares subalternos ou de serviços, não tem problema também ela ser trabalhadora lá da recepção ou trabalhador da limpeza, não tem problema nenhum. Mas aquele lugar que ela está é para ela conquistou esse trabalho, mas ela pode fazer outra coisa se ela quiser, né? Agora, o olhar de que aquela pessoa que está ali trabalha naquela loja, né? Isso acontece muito. Nós estamos num lugar, nós pessoas pretas, estamos lá comprando. Aí vem alguém: você trabalha aqui? Ou eu estou procurando, né? Não tem problema, a gente pode ser gentil também, a gente responde, mas por que no nosso imaginário aquela pessoa tem que estar trabalhando e ela não pode estar desfrutando daquele mesmo ambiente? Então isso também é um outro papel do letramento racial, educar o olhar para que a gente não coloque as pessoas nos seus lugares, nem pretas, nem pardas, indígenas, brancas, amarelas. A gente precisa conhecer o outro, né? E entender que se eu estou aqui hoje, eu tenho uma história, tenho uma trajetória. Maravilhoso, né? Adorei que ela fala, porque eu concordo com tudo. Acredito sim que a educação é a única instituição que a gente vai, de fato, conseguir fazer as mudanças promovidas para maior justiça social e uma construção de um mundo melhor. Eu acho que todos nós estamos na área da educação, acreditamos nisso. Sim. Que a gente está, de alguma maneira, contribuindo para um mundo melhor. Sim. E eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem muito bonita sobre a importância desse letramento racial, sobre o quanto é forte isso, mas eu queria em forma de música, já que você cantou. Agora vai ter que deixar uma mensagem bem bonita para que os nossos estudantes sentissem essa força e o que pode trazer para eles de bom se interessar por essas temáticas na sua própria construção como humano, independente de como ele se classifica racialmente. Pode ser? Pode ser, nossa. E aí fico pensando, são tantas músicas, inclusive a nossa música brasileira, ela é riquíssima, né? Então, primeiramente, assim, a mensagem é de que nós somos plurais e isso é a maior riqueza, né? Você que está aí com a gente, como você se vê, se você é preto, pardo, indígena, amarelo, essa é a maior riqueza, né? Não se sinta menos ou mais por isso, né? Mas se sinta acolhido, representado, né? Nós estamos aqui, nós somos duas mulheres pretas, mas somos diferentes. Eu tenho a pele menos retinta que a minha amiga Tarsila, que tem a pele mais retinta. Eu tenho uma mãe autodeclarada branca, um pai autodeclarado preto, tenho mais 2 irmãos, que eu brinco que eles têm mais melanina que eu fico brava, que a divisão não foi igualitária, mas tô aqui com meus cabelos loiros, tem a versão de black, então que vocês se sintam aí livres também para serem
como vocês desejam ser. Eu gosto muito de uma música, ela não vai falar muito de raça, mas ela vai falar de quem nós somos. Nossa querida Jovelina, ela diz assim: logo eu, com meu sorriso aberto e o paraíso perto, pra vida melhorar. Malandro desse tipo, que balança mas não cai, de qualquer jeito vai ficar bem mais legal. Pra nivelar a vida em alto astral, pra nivelar a vida em alto astral, pra nivelar a vida em alto astral. Samba aqui, samba ali, samba lá. Hey. Tem que bater palma. Viva o samba! Muito alto astral para nós. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Você é sempre muito bem-vinda e espero poder te ouvir outras vezes. Obrigada, é um prazer imenso. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.